Olá, meus amigos! Bem-vindos novamente ao nosso Connect Doctor, sua fonte de conhecimento sobre saúde. Hoje vamos falar sobre 10 fatos sobre a constipação intestinal, que talvez vocês conheçam como prisão de ventre. Mesmo sendo um sintoma tão comum, ele consegue ser cercado por algumas crenças populares. Então vamos juntos tentar separar o que é verdade do que é apenas mito. A pessoa com o intestino preso pode vir a apresentar alteração de humor, graças à constipação. Isso é verdade ou mito? Isso é verdade. A constipação pode gerar alterações na produção de serotonina, um hormônio muito importante na regulação do nosso humor. Uma curiosidade é que dizem que é daí que se origina a palavra enfezada. Uma outra coisa que também fez ou outra se fala por aí, é que a evacuação tem que ser diária, e que caso a pessoa fique 24 horas sem evacuar já pode se considerar com o intestino preso. Mas será que esse intervalo de tempo tão curto já é considerado constipação? Isso é mito. Cada pessoa tem seu organismo funcionando em seu próprio ritmo, que vai variar desde a idade dela, o sexo, a alimentação, entre outros hábitos da rotina. Logo, cada pessoa tem seu funcionamento do sistema gastrointestinal diferente uma da outra. A maioria dos médicos considera que constipação deve ser considerado quando a pessoa fica mais de 3 dias sem evacuar ou apresenta uma mudança brusca do seu hábito intestinal. Isso significa então que não é só porque você não foi no banheiro hoje que já tem que ir correndo para o pronto-socorro. Ouviu? Antigamente, se dizia que pessoa que tinha intestino preso constantemente ficava doente mais facilmente. Mas será que isso é um mito ou verdade? Isso é verdade. Muito interessante isso, não é? Mas os micro-organismos que vivem no trato digestivo e ajudam a fortalecer a barreira do nosso corpo contra doenças acabam ficando prejudicados com a mudança de hábito intestinal, facilitando que o paciente se infecte mais fácil. Logo, uma pessoa com o intestino preso tem sim mais facilidade em ficar doente. Muitas pessoas vão falar que para resolver a constipação é muito fácil. É simplesmente se sentar no sanitário e aguardar que de qualquer forma, a evacuação vai acabar ocorrendo. Mas será que isso é tão fácil de resolver? Ou apenas mais um mito? Isso é mito. Existem diversos fatores que influenciam no nosso trânsito intestinal, igual eu falei mais cedo nesse vídeo. Então, dependendo da causa, mesmo que você fique sentado lá, até a bateria do seu celular acabar, não haverá resultado nenhum. Uma coisa interessante é que há algumas pessoas que até desconhecem a maneira correta de se sentar no vaso sanitário. E se você é uma dessas que não sabia? Sim, existe maneira correta sim, pois da forma correta a nossa musculatura contribui para uma evacuação mais fácil. E isso não só agiliza tudo, como diminui o risco futuro de desenvolver doença hemorroidária. Uma outra comentada e teoricamente fácil resolução da constipação intestinal, e que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, é que para resolver é só tomar 2 litros de água por dia. E que caso você faça isso, não só já é o suficiente de hidratação diária, como você nunca vai ter problema de intestino preso. Mas será que é exatamente dessa forma? Nesse caso, eu vou ser obrigado a falar que é mito e verdade ao mesmo tempo. Beber água de forma incorreta é um dos fatores de risco para a constipação sim, então às vezes o que está faltando é a hidratação correta.
Porém, falar que todas as pessoas precisam ingerir exatamente 2 litros de água por dia é uma generalização. Pois isso vai variar de acordo com o peso e massa corporal de cada um, a temperatura do ambiente, a atividade que essa pessoa está exercendo. Então, sim, beber 2 litros de água por dia é bastante importante, mas em alguns casos pode ser que a gente precise aumentar essas nossas metas. Por isso vou considerar essa um empate, tudo bem? Já que falamos da hidratação, vamos falar da alimentação. Também é muito comum, quando alguém se queixa de estar com o intestino preso, logo aparecer outra pessoa e falar que isso só acontece, pois, a pessoa não come verduras e folhas suficientes. Pois apenas controlando a dieta é possível nunca mais ter esse tipo de problema. E essa conversa, será que é baseada em uma verdade ou em um mito? Isso é mito. Vejam bem. O funcionamento do trato gastrointestinal é regulado sim, principalmente pela alimentação e hidratação do paciente. Isso sim é uma verdade. Todavia, mesmo com todos esses fatores regulados, o paciente ainda pode apresentar constipação intestinal. Pois, como já foi citado aqui diversas vezes e ainda será, há diversos fatores regulando isso, desde fatores emocionais até mesmo a posição que nos sentamos para evacuar. Esses dias eu ouvi uma frase que falava mais ou menos assim, que o órgão dos sentimentos deveria ser o estômago e não o coração. Extrapolando um pouco isso. Será que aquela velha história de que a pessoa ficou tão nervosa essa semana que nem conseguiu evacuar é verdade ou só mais um mito? Isso é verdade. A alteração hormonal que acompanha os nossos períodos de estresse, como semanas de prova, preocupações com contas, excesso de trabalho, podem alterar a motilidade do nosso intestino, tanto aumentando ou diminuindo-a mesma. Um outro fato que eu sempre ouço algum amigo meu reclamando é que tem sempre um colega de trabalho que fica usando a desculpa de ir ao banheiro para enrolar no horário de serviço, pois fala que ficar segurando é pior. Mas aguardar um intervalo de tempo maior para evacuar pode realmente ser fator de risco para a constipação intestinal ou é só mais um mito usado como uma desculpa? Isso é verdade. Estar com vontade de evacuar e ficar segurando por longos períodos, se for algo que acontece com frequência, com o passar do tempo, pode levar a pessoa sim a um quadro de constipação intestinal. O que não significa, claro, que seu colega não esteja se aproveitando dessa verdade para dar uma enrolada, né? Só acontece comigo ou vocês também já repararam que sempre que estou conversando com meus avós ou meus tios mais velhos, surge o assunto de que algum deles está com constipação intestinal, e não sabe explicar o porquê, pois quando era mais novo isso nunca acontecia. Mas será que pessoas mais velhas realmente têm mais risco de constipação ou é um mito? Isso é verdade. Tanto as alterações fisiológicas que vêm com a idade no nosso corpo, como a tendência à menor quantidade de hidratação, como até mesmo a necessidade de uso de diversos remédios, faz com que os idosos apresentem constipação intestinal com frequência muito maior. Então nada de ficar achando que é só frescura daquela tia que você não gosta tanto. Esperamos que esses fatos sobre a constipação intestinal tenham sido úteis para você e que tenhamos conseguido te ensinar algo novo. Ficou claro que para cuidar da saúde intestinal é necessário envolver diversos fatores. Mas nunca se esqueça de se cuidar, afinal a saúde é sua e você tem que ser o mais interessado que ela seja a melhor possível. Até a próxima! Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.